Começa agora, programa Conviver. Apresentação, Afonso Moreira Júnior. Olá, você que nos acompanha pela rede Boa Nova de rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da Fundação Espírita André Luiz, também pelo nosso portal mundomaior.com.br. Seja bem-vindo ao programa Conviver, inteiramente dedicado ao diálogo interreligioso. Eu sou o Afonso Moreira Júnior, na produção do programa de hoje, direção-geral Alex Monteiro, nos trabalhos técnicos José Damião, na divulgação Silvana Zandomeni, na edição José Damião, apresentação Afonso Moreira Júnior, supervisão Guiomar Santana. No programa de hoje, Islã, ontem, hoje e amanhã. E nós recebemos ele que retorna ao nosso programa para essa pauta tão atual, tão importante nos dias de hoje. Átila Cus, boa tarde. Olá, meu querido irmão Afonso, a todo mundo que nos assiste, muito obrigado pelo convite, um prazer imenso estar mais uma vez aqui com vocês no programa Conviver. Muito bem, vamos apresentar o nosso companheiro para a pauta Islã, ontem, hoje e amanhã, Átila Cus, que é mestre e doutorando em ciência da religião pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC. Ele é membro do Centro de Estudos das Religiões Alternativas de Origem Oriental, no Brasil, CERAL, da PUC São Paulo, e do Grupo de Antropologia em Contextos Árabes e Islâmicos, o Grácias da USP. Cientista da religião, é autor dos livros A Constituição de Medina, Reflexões para o Diálogo Interreligioso a partir do Islã. Islã em Diálogos. É coautor também do livro Judaísmo, Cristianismo e Islã. É colunista no blog Diálogos da Fé, da revista Carta Capital. Meu caro Átila, o nosso público é bastante heterogêneo e, eventualmente, alguma pergunta que eu faça aqui pode parecer para você redundante ou óbvia, mas é que nem todos têm o conhecimento, o seu conhecimento, o conhecimento do Islã que você detém. Então, fica aqui nosso ponto de partida. Primeiro, agradecer o seu retorno ao programa. E segundo, o Islã. O Islã é um povo, é uma doutrina, é uma filosofia, é uma religião. O que é o Islã e quando começou o Islã? Átila, professor Átila. Mais uma vez, saudações. Eu gostaria de iniciar, inclusive, com a nossa saudação islâmica. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e as bênçãos de Deus estejam com vocês, com todo mundo que nos assiste. Eu também agradeço imensamente pelo convite, por poder retornar a esse programa. E nós estamos aqui para responder o que a gente pode, né? Não existe pergunta redundante, e esses programas são os momentos para a gente melhorar cada vez mais o nosso conhecimento, averiguar novamente o que a gente sabe, o que não sabe, para poder melhorar. Então, sempre é bom renovar com essas perguntas o nosso conhecimento. A palavra Islam significa submissão, deriva do verbo aslama em árabe, e o Islam vem no sentido de submissão à vontade de Deus. Por isso, quando a gente define geralmente o Islam, a gente fala que o Islam ele é para além de uma religião, para além do que o conceito de religião define, né? Como é a questão de culto e crença, que é a definição geral que se dá ao conceito de religião, né? Então, o Islã, se a gente pudesse falar, né, se a gente puder apresentar um dos aspectos do Islã, é uma religião, é uma fé, uma doutrina de fé. O Islã não é um povo, embora
antropologicamente a gente possa falar sim de uma união transnacional, transétnico, que ultrapassa os limites de povos, né, sem depender de uma etnia, sem depender de um povo só. Então é uma religião que abrange e está espalhado entre vários povos, várias nações, inclusive a nação brasileira. O Islã, historicamente, o que a gente pode analisar como cientistas da religião, como historiadores, como sociólogos, como antropólogos, empiricamente o Islã surge no século VII, logo no início do século VII depois de Cristo, né? O ano mais exato que os historiadores do Islã dão é 610, que é o quando o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, recebe as primeiras revelações do Alcorão Sagrado, o livro sagrado dos muçulmanos, que não é o único livro, né? Ele é parte de uma enorme mensagem que foi enviado por Deus pela história humana toda, né? E que veio a última parte a partir das revelações recebidas pelo profeta Muhammad. Se a gente for analisar a partir da visão teológica, o Islã, na verdade, é a religião que todos os profetas trouxeram, entre eles Moisés e Jesus também. Nós acreditamos que são 124 mil profetas enviados para a humanidade. Então, esses 124 mil profetas essencialmente trouxeram a mesma mensagem, que é a mensagem de crer em Deus único, mensagem de crer no dia do juízo final e a mensagem de conviver harmoniosamente com os outros seres humanos e com o universo todo, de modo geral. Então, o Islã é uma religião, uma doutrina que traz uma visão de estar em paz consigo mesmo, estar em paz com o que está ao redor e, dessa forma, estar em paz com Deus. Eu quero, nesse instante, agradecer também aos nossos companheiros que sugeriram o tema, que foi aprovado aqui pelos nossos companheiros que fazem a pauta e que mandaram muitas perguntas. Uma delas, Átila, é a seguinte: o Islã está dividido porque existem sunistas e xiitas. Qual é a diferença entre esses dois partidos? Certo. O Islã, na verdade, não está dividido, né? Essa subdivisão que acontece é mais nos âmbitos das práticas, assim como, por exemplo, óbvio, é claro, nas divisões internas do cristianismo até afeta um pouquinho o ponto de vista da doutrina. Do ponto de vista islâmico, né, na parte islâmica, a divisão entre xiitas e sunitas, na verdade, é uma divisão mais em questões secundárias como a prática. A doutrina, na maioria é a mesma. Na maioria eu digo no seguinte sentido: o xiismo ele é subdividido em vários grupos. Então tem muitos grupos xiitas que partilham da mesma fé, exatamente a mesma doutrina com os sunitas, né? E existem outros grupos que vão para um pouco mais além da doutrina, então tem essa divergência também, não que não haja essa divergência. De onde vem essa divisão? Essa divisão vem desde quando o profeta Muhammad partiu, né, dessa vida, cumpriu a sua missão e partiu dessa vida, teve a sua passagem, né, o seu falecimento, e aí surge ali a questão de quem vai sucedê-lo, né? Então, quando a gente pensa nisso, a gente já começa a pensar que essa subdivisão de xiitas e sunitas, na verdade, é uma subdivisão, em primeiríssimo lugar, política, né? Porque quem vai sucedê-lo enquanto o líder dos muçulmanos, enquanto aquele que direciona os muçulmanos em sentido político, que ajuda e organiza os muçulmanos politicamente. Então, quem que vai sucedê-lo? Uma parte vai numa solução democrática de eleger quem vai, né, fazer o voto de quem vai sucedê-lo, ou a outra parte vai outra parte dos seus discípulos vai na questão de não, a sucessão dele tem que ser uma sucessão familiar, uma sucessão sanguínea, então a pessoa mais próxima dele que pode sucedê-lo é o genro dele e também ao mesmo tempo primo dele, o Ali ibn Abi Talib, que Deus esteja contente com ele. Então
existe primeiro essa subdivisão por causa disso, né? Então, a parte que decide votar prevalece, então há uma votação, vem o amigo de viagem, né, o companheiro de viagem do profeta, que durante a sua imigração de Meca a Medina é eleito como primeiro sucessor do profeta, todo mundo promete lealdade a ele, então ele tem um mandato de 2 anos. Depois vem novamente uma votação, desta vez ele, né, o Abu Bakr, que é o primeiro sucessor, ele indica alguém para sucedê-lo, mesmo assim passa pela aprovação popular. E por fim vem, na verdade, Uthman ibn Affan, que também é outro amigo, companheiro e também genro do profeta, né? Inclusive se casou uma vez com uma filha do profeta. Quando ela faleceu, ele se casou mais tarde novamente com outra filha do profeta. E depois de Uthman vem o Ali ibn Abi Talib, que os xiitas alegavam que devia ser o primeiro, desde o primeiro momento, tinha que ser o sucessor do profeta Muhammad. Então vem essa divisão em primeiríssimo lugar por questões políticas. Quem que vai tomar o poder político de governar os muçulmanos, de direcionar os muçulmanos e organizar os muçulmanos politicamente? Quando o filho de Ali ibn Abi Talib é assassinado por um governador, pelo governador do Califado Umayyada, filho do fundador do Califado Umayyada, em Karbala, em 680, a parte xiita começa a se tornar também em uma escola doutrinária. Então começa ali a formulação do xiismo como uma doutrina, né? Não vai apenas como um partido político. Inclusive a palavra xiita significa partidário em árabe, aqueles que tomam parte, né, tomam posição ao lado de alguém. Então até essa época eram chamados de Shi'at Ali, e depois começa a chamar somente de Shia, né? E aí daí vem a palavra xiita em português também. E a palavra sunita surge mais tarde, na verdade, né? A palavra sunita em primeiro momento não aparece. E sunita significa aqueles que seguem a sunna do profeta, a tradição do profeta, além do Alcorão, seguem a tradição do profeta, né? Então os sunitas se dedicam mais ainda nas palavras do profeta, nos ensinamentos práticos dele, além do Alcorão, porque acreditam que a prática do profeta também é uma forma da exegese prática do Alcorão, né? A tradição do profeta era uma exegese prática do Alcorão. Por isso, também dão um valor grande para a Sunna, a tradição do profeta Muhammad, nas suas preces, na sua compreensão sobre a religião, nos seus estudos sobre a religião. Não que os xiitas, não façam isso. Existem xiitas, né? Os xiitas também estudam a Sunna do profeta, mas eles têm um foco especial também ao que Ali ibn Abi Talib fazia, né? O quarto califa, o quarto sucessor do profeta, o genro do profeta, fazia. Então, a divisão vem dali. Mas é uma divisão que, como eu falei, em primeiro lugar, é uma divisão política, que mais tarde se torna em uma divisão doutrinária da prática religiosa também. E, enquanto isso, a gente tem grupos xiitas que são muito próximos da doutrina sunita, né? Enquanto há outros que também são bem distantes disso. Então, existem essas divisões em primeiro lugar por isso. Nós estamos conversando no programa Conviver de hoje com Átila Kus, que é membro e doutorando em Ciência da Religião pela PUC de São Paulo, membro do Centro de Estudos das Religiões Alternativas de Origem Oriental no Brasil, o CERAL da PUC São Paulo. Eu queria aproveitar e agradecer, nesse instante, ao José Carlos de Piracicaba, que mandou uma porção de perguntas aqui que já dá até para compor o programa todo. Mas vamos lá, vamos tentar atender todo mundo aqui de uma maneira democrática. A pergunta é a seguinte: o que é proibido no Islã? Bom, coisas proibidas no Islã são limitadas, né? Há um estudioso turco do século passado, Said Nursi, em quem eu me inspiro bastante. Ele fala que as coisas proibidas pelo Islã são tão limitadas que a gente consegue contar o que é proibido e depois o que está fora dessa lista
é permitido. Então, o que é proibido? Basicamente, para os muçulmanos, em primeiríssimo lugar, é, é proibido que se atribua alguma característica de suas criaturas a Deus. Então, por exemplo, atribuir um parceiro, uma outra divindade ao lado de Deus é uma coisa proibida. Shirk, né? A idolatria é o primeiríssimo pecado, primeiríssimo pecado e talvez o mais imperdoável por Islã, apesar de que haja a porta de perdão para quem de verdade se arrepende disso. Em segundo lugar, aí vem mais as proibições práticas, né? Essa é a proibição mais doutrinária. Deus é absolutamente único, então ele não se assemelha às suas criaturas. Por isso, no Islã existe também a visão, a doutrina, o ensinamento de que Deus não tem filho. Então, Jesus não seria, na verdade, filho de Deus, mas um servo especial que ele manda para nós como um profeta, como um mensageiro, inclusive um dos 5 profetas mais importantes para os muçulmanos. Em questões práticas, perdão, a proibição, por exemplo, do consumo de carne de porco, consumo de bebidas alcoólicas, qualquer tipo de bebida alcoólica para o consumo, né, para ingestão é proibido, mas ao mesmo tempo álcool para fins de higiene, fins médicos, por exemplo, é permitido, né? O que é proibido é o muçulmano praticar adultério ou fornicação, que não pode ter relação extraconjugal. O que é proibido é que, por exemplo, o muçulmano ou a muçulmana pratique, né, doutrinas de outras religiões. Claro, isso não diz respeito a não respeitar, né? Não diz para não respeitar, mas praticar a doutrina de outras religiões, né? Eu digo nas questões de fé. Mas quando a gente conta, as coisas proibidas mesmo por Islã são muito limitadas. Então, roubar é proibido, é um pecado grave, mentir é um pecado grave, tanto que o profeta Muhammad, quando ele é questionado se um crente, um muçulmano pode mentir, ele fala, enquanto muçulmano e crente, não. Enquanto muçulmano e crente, ou seja, quando a pessoa, na verdade, pratica o ato de mentira, ela acaba deixando uma característica de crente, de ser verídico, de ser honesto, né? Então, essas são as coisas proibidas mais básicas que a gente pode saber dos muçulmanos. Atila, a pergunta aqui é a seguinte: o que acontece para o Islã com a alma depois da morte? Para o Islã, depois a vida, ela começa antes de nós virmos para essa dimensão do espírito, que é a vida mundana, que tem um período curto, comparado com a eternidade que se encontra, né, na vida pós-morte, ou talvez antes também, né? Então a vida começa antes mesmo de nos nascermos, né? O nosso espírito ele é soprado no nosso corpo quando já temos um desenvolvimento no ventre de mãe. Agora, o que acontece na vida pós-morte é que o ser humano ele vai para uma outra dimensão chamada Barzakh, que é um tipo de ponte entre a vida mundana e a vida eterna, né? É o momento em que o ser humano presta as contas de tudo que fez nessa vida, né? De tudo que fez e as coisas que deveria fazer e não fez, como, por exemplo, a pessoa deve rezar 5 vezes ao dia, desde que esteja em condição sã e de liberdade, mas não fez isso. Apesar de ter toda a liberdade do mundo, de ter todas as condições físicas e de saúde aptas, não rezou. Então vai prestar conta de por que não fez, onde que passou o seu tempo, né? E assim por diante. E aí o que acontece no final, no dia do juízo final, que é um dos pilares da fé islâmica, é que toda alma vai ser ressuscitada para mais uma vez uma prestação de contas. Talvez essa prestação de contas ainda seja a única ali no dia do juízo final. E depois, de acordo com o julgamento, de acordo com as nossas ações, mas, sobretudo, de acordo com a graça de Deus prevalecer, a misericórdia dele, o ser humano ou vai para
o céu ou vai para o inferno. Paraíso, né? Paraíso, céu, a mesma coisa, ou vai para o inferno. Existe o limbo, né? O purgatório. O purgatório acontece mesmo dentro do próprio inferno. É quando uma pessoa que é crente e cometeu muitos pecados, vai ali pagar pelos pecados que cometeu e depois sai dali purificado para ir para o paraíso, né? Então, o que acontece com a alma na vida pós-morte é isso, é seguir para as outras dimensões rumo à eternidade, né? Ou seja, o ser humano não tem mais a reencarnação. A única chance do ser humano fazer e consertar as coisas é na vida que está vivendo. Não tem uma outra possibilidade de retornar e consertar, né? Ou fazer o que devia ter feito. Muito bem. Voltando aqui à Terra, Átila, a Mary Cristina pergunta: por que o Islã proíbe os cachorros? Na verdade, não. O Islã não proíbe cachorros, né? Pelo contrário, o profeta Muhammad ele diz que o cachorro de caça, quando ele traz a presa, aquela presa pode ser consumida. Existe uma abordagem de não alimentar, de não guardar o cachorro dentro de casa. Isso por questões de higiene, por questões de salubridade, etc., né? À época não era tão possível garantir que o animal fosse tão limpo, tão higiênico e está dentro de casa, né? Mas existe a escola Malik, por exemplo, dentro da linha sunita, que diz que o cachorro é totalmente puro. Então não existe uma uniformidade dentro do Islã de dizer não, o cachorro não pode, né? Pelo contrário, existe dentro do Islã uma diversidade sobre várias questões, inclusive o cachorro. Então não há uma proibição estrita, assim, finalizada, mas pelo contrário tem a abertura para as reinterpretações, inclusive, por exemplo, o ex-mufti, mufti a gente pode dizer o líder religioso supremo em um país, né, a última instância da hierarquia religiosa, embora não haja isso dentro do Islã, mas como os países que têm a religião, né, são países constitucionalmente confessionais, precisam ter uma hierarquia no serviço público, tem um mufti, o ex-mufti do Egito, Ali Jum'a, ele, em 2019, em uma pregação dele, ele fala que o cachorro pode tanto ser alimentado e guardado dentro de casa, assim como ele não é impuro. E ele é de uma linha que é muito mais rígida em relação ao cachorro. Então, há a possibilidade de reinterpretações e aberturas para essas questões que são mais secundárias. Então, não existe uma proibição estrita. Alguns dos ensinamentos feitos na época do profeta coincidem com os períodos de viroses, de doenças contagiosas que os cachorros carregavam, né? Mas não há uma uniformidade de proibição. Entendi. Muito bem. Átila, o José Carlos ainda pergunta aqui sobre eu não sei se a pronúncia minha é correta, a Hajj. Hajj. O que é a Hajj? Hajj é literalmente a peregrinação a Meca. Então, todo muçulmano tem a obrigação de fazer a peregrinação para Meca uma vez na vida, pelo menos, para aqueles que tiverem a condição de viajar, ou seja, arcar com todos os custos de viagem, contando com os custos que a família teria, né, os filhos, a esposa, se não o acompanharem, claro, para poderem se sustentar na sua ausência, e também a condição física. Então, todo muçulmano que tenha essa condição, tanto financeira quanto física, é obrigado a fazer o Hajj, né, a peregrinação para a Meca, uma vez na vida e sempre no 12º mês do calendário islâmico. O Hajj ele acontece estritamente nos dias 9 e 10 do calendário do último mês do calendário islâmico. Então, fora esses 2 dias, não pode ser feita uma peregrinação obrigatória. Pode ser feita uma peregrinação
voluntária, uma peregrinação espontânea, como a gente pode dizer, talvez, em termos islâmicos, náfila, né? Então, existe essa possibilidade, mas o Hajj, tem um período específico de se cumprir, e é justamente uma série de rituais que relembram, na maioria das vezes, a profeta Abraão e a sua família. Então, as 7 voltas ao redor da Kaaba é uma ordem que vem no Alcorão, as 7 idas e voltas entre dois morros em Meca é uma prática que a Agar, a esposa do profeta Abraão, tinha feito em busca de água, indo e vindo para verificar também se o filho estava bem. Uma prática de, no Monte de Arafat, em Meca, fazer as orações e tudo mais, então, e depois terminar novamente com 7 voltas ao redor da Kaaba. Então, são essa série de rituais que precisam ser feitas nos dias determinados, nos dias 9 e 10 do último mês do calendário islâmico. Muito bom. Se a pessoa não tem, se a família não tem possibilitada, ela está isenta desse compromisso, Átila? Exatamente. Se a pessoa não tem condição financeira ou não tem condição física para viajar, ela é isenta. Então, existe uma determinada linha na jurisprudência islâmica que diz, por exemplo, que não é somente a questão a questão financeira e física. Também, por exemplo, se a pessoa tem filhos que passaram da puberdade ou que estão na idade de casamento e que ainda estão solteiros, também precisa ter os filhos casados, tudo direitinho, para poder ir fazer a sua peregrinação. É uma linha dentro de várias visões que existem dentro da jurisprudência. Eu entendi. Nós estamos nos aproximando aqui de uma data muito importante para o Islã, que é o Ramadã. Eu gostaria que você explicasse aí a tradição e o objetivo dessa celebração religiosa tão conhecida no mundo inteiro, o Ramadã. O Ramadã é nada mais que o 9º mês do calendário islâmico. E o calendário islâmico, como um calendário lunar, ele tem 11 dias a menos que o calendário gregoriano, que é o calendário civil que a gente usa. Então, sempre o Ramadã e todos os outros meses do calendário islâmico, eles se antecedem em 10 dias em relação ao ano anterior. O Ramadã é o 9º mês do calendário islâmico e é o mês em que o Alcorão afirma que as revelações do Alcorão começaram. Então, o profeta Muhammad, ele começou a receber a mensagem do Alcorão, a missão profética, dentro desse mês, embora a gente não saiba exatamente qual desses dias foi, né? Mas foi dentro desses 30 dias, um desses 30 dias em que o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, recebeu começou a receber essa mensagem. E o mês de Ramadã, ao mesmo tempo, é o mês de jejum. Então, todo muçulmano que esteja em sã condição física, de saúde, para poder passar do nascer do sol até o pôr do sol em jejum absoluto, sem comer e sem beber sequer uma gota de água, né, tem a obrigação de jejuar durante esse período. No caso, aqui em São Paulo, né, a gente pode dizer cerca de 13 horas por dia. Em outros lugares, mais perto da linha equatorial, a gente conta um período quase exato de 12 horas. Nas linhas mais extremas do mundo, né, como Antártica ou Polo Norte, aí fica um pouco mais difícil de alcançar até 19 horas, 20 horas de jejum, né? Então, o jejum é obrigatório para todo muçulmano que tenha passado ali de uma idade de 11, 12 anos de idade, né? Que tenha condição física e mental para perceber as suas responsabilidades, tem a obrigação de jejuar. Então, é um jejum absoluto, como eu falei. Não pode nem beber água, nem comer nada durante esse período de 12, 13 horas. Ao pôr do sol, a gente sempre quebra o jejum, come e come bem, né? E aí acontece isso. As mulheres que, por exemplo, estão no período menstrual e com certeza coincide com o Ramadã, no período menstrual elas estão isentas do jejum. As mães que amamentam, por exemplo, elas estão isentas de jejum.
as pessoas que têm problemas de saúde crônicos, né, como diabetes, como tratamentos contínuos, que precisa tomar os remédios em horários específicos, não pode perder o horário, etc. Essas pessoas estão isentas de praticar o jejum. E o objetivo do jejum, antes de mais nada, é para praticar a empatia, né? Porque nós sabemos que há uma injustiça e uma desigualdade enorme no mundo. O ser humano é uma criatura ambiciosa, então quer mais do que necessita sempre, e aí isso significa talvez a gente tirar dos outros o que também podia ser deles, e justamente para a gente compreender a situação daqueles que não têm as mesmas condições que nós, e poder partilhar com essas pessoas o que nós temos, né? Mesmo que seja um pedaço de pão, né? Então, compartilhar com eles. Em segundo lugar, o jejum é uma forma de aprender a humildade, de poder nos dedicar mais à espiritualidade, né? Uma boa parte das ordens sufis dentro do mundo islâmico começa, né, a iniciação nessas ordens geralmente começa com redução de alimento. Então você reduz a comida, você reduz a comida e vai seguindo um bom período da sua iniciação, por exemplo, comendo pouco, dormindo pouco, falando pouco e sempre se dedicando mais. Então o jejum é uma das formas de praticar isso, né? Se dedicar cada vez mais, compreender a nossa incapacidade perante as infinitas demandas que a nossa vida tem sempre, e perceber que se não fosse Deus, se não for Deus, a gente não vai poder cumprir nada daquilo, não vai poder atender nada daquilo de demandas que a vida traz para nós. Muito bem. Átila, eu gostaria que você, por favor, colocasse para nós, geograficamente, os países em que o Islã está presente e que você fizesse um comentário, porque nós estamos vivendo um momento de efervescência política, de beligerância, de guerra, isso alcança o Oriente como um todo, está criando uma situação de bastante insegurança para todos nós. Queria saber como o Islã está entrosado em tudo isso e quais são as perspectivas para o futuro político, religioso, cultural do Islã nessa situação tão difícil que a gente está enfrentando. Geopoliticamente, a gente não pode situar assim geograficamente o mundo islâmico, mas talvez geopoliticamente seja mais fácil. Geralmente, os estudiosos delimitam o Islã ao Oriente Médio e Norte da África, né? Só que acontece que o maior país islâmico em termos demográficos não está nem no Oriente Médio, não fica nem no Oriente Médio, nem no Norte da África, fica no sul da Ásia, que é a Indonésia, o maior país, demograficamente, maior país islâmico do mundo, né, que tem mais muçulmanos em questão de população. Então, o Islã, a concentração maior dos muçulmanos está ali no Oriente Médio, e quando a gente fala do Oriente Médio, é a região que começa a partir da Turquia, vai até o Paquistão, Afeganistão e Índia, né? Aí já entra um pouco mais na região asiática, e o norte-leste da África. E aí, quando a gente fala norte-leste da África, do leste da África é mais proporcional. Tem países em que há uma população de 30%, tem países em que há uma população de 60% de muçulmanos na África. Então, não há uma clareza exata, uma clareza de a gente dizer, olha, tais países africanos são islâmicos, até porque não existe um país islâmico. Agora, você tem também uma população muito grande de muçulmanos no sul da Ásia. Aí você tem a Brunei, você tem a Indonésia, você tem a Malásia, e você tem vários outros países, o Bangladesh e vários outros países ali distribuídos na Ásia, no sul da Ásia, na Ásia Central, como o Turquemenistão, como Quirguistão, Cazaquistão, Tajiquistão, que são países da Ásia que são também muçulmanos e não são árabes. A população árabe islâmica no mundo é de 25% da população total dos muçulmanos.
Ou seja, os muçulmanos são 1,8 bilhão de pessoas no mundo todo. Dentro desse montante, 25% são árabes. O Islã surge na Arábia Saudita, né, na atual Arábia Saudita, só que a maior população muçulmana no mundo não é árabe, não é falante de árabe. E também nós temos uma presença grande, cada vez crescente, na Europa e aqui nas Américas. Então, cada vez maior o número de muçulmanos, tanto que esses dias rodou várias vezes a notícia de que Muhammad é o nome mais dado às crianças no Reino Unido, por exemplo. Então, tem essas notícias também. E qual que seria o futuro dos muçulmanos com tanta efervescência política que está acontecendo agora? Eu posso dizer que, na minha visão, está um pouco assim, é uma inclareza, uma insegurança e uma imprevisibilidade grande, porque a gente não consegue nem imaginar dos países, imagina de um povo de 1,8 bilhão de pessoas, né? O que a gente pode dizer é que os muçulmanos têm se aberto cada vez mais, os países de maioria islâmica têm cada vez mais se aberto ao diálogo e à integração com o mundo ao redor, como é o caso, por exemplo, da Arábia Saudita, que sempre é lembrada, não sei, como se fosse o único país islâmico do mundo, mas não é, né? Mas a Arábia Saudita, que, por exemplo, agora está se abrindo e vai sediar a Copa do Mundo em 2034, como é o caso do Catar, que já sediou a Copa do Mundo na última, né, em 2022, como é o caso de países do norte da África, do Egito, dos Emirados Árabes, que têm investido fortemente no diálogo interreligioso, no diálogo com as outras religiões. A própria Arábia Saudita tem investido bastante nisso. As relações comerciais e políticas, as alianças estratégicas que vêm se desenvolvendo cada vez mais no mundo ao redor, né? Vários dos países do Oriente Médio, que tem a maioria islâmica, têm ingressado ou têm se aproximado do bloco BRICS, que o Brasil faz parte, e tem se tornado cada vez mais parceiros comerciais de significância desses países. Então, o que a gente vê é que os muçulmanos, os países de maioria islâmica, têm cada vez mais se aberto para uma convivência, uma relação dialógica, não só no sentido religioso, mas no sentido cultural, no sentido político, no sentido estratégico, com outros países, com outros povos do mundo. Então, vendo isso dentro das condições que a gente pode analisar, o futuro não está tão ruim, tá indo para uma solução. O que acontece e o que pode talvez impedir isso são aquele tanto de conflitos que infelizmente acontecem no Oriente Médio, né? Ou alguns países que têm tido uma péssima representação do Islã no mundo, como é o caso do Afeganistão, como é o caso do Irã, que o Irã não é bem o que a mídia representa, claro, não excluo toda a realidade por si, mas existe a liberdade das mulheres estudarem, existe a liberdade para terem uma profissão, mas existem outras restrições que já acabam excluindo toda essa parte boa, né? Toda essa parte boa. Então, a gente tem alguns países que têm tido uma péssima representação do Islã, ao lado dos países que, graças a Deus, hoje em dia têm se aberto cada vez mais ao diálogo. E isso tem também a influência dos muçulmanos que vêm e se desenvolvem, ou nascem e se desenvolvem no Ocidente, têm uma visão bem mais diferente, e voltam para os seus países, ou países dos seus antepassados, e aí levam consigo toda essa visão nova e contribuem cada vez mais dentro da sociedade, permitindo uma abertura, né? Então, o que pode arruinar é essa série de conflitos que ainda acontecem e que, na maioria das vezes, as pessoas conseguem colocar um nicho religioso ali dentro ou revestir todo aquele conflito de religioso e aí acabar gerando uma péssima imagem para o Islã no mundo ao redor.
Átila, eu conheço pessoalmente, tenho acompanhado na medida do possível o seu trabalho como membro do Centro de Estudos das Religiões Alternativas de Origem Oriental no Brasil. Um trabalho seu, uma militância muito perseverante e que eu tenho certeza está trazendo bons frutos. No final aqui do nosso programa Conviver de hoje, agradecendo mais uma vez a sua presença, eu gostaria que você pudesse nos trazer rapidamente os frutos deste diálogo interreligioso que você já está colhendo nesse instante. Olha, o maior fruto desse trabalho são as amizades como a que eu tenho contigo, que eu tenho, né? Então, a gente tem relação maravilhosa com irmãos de diferentes religiões e nós temos essa liberdade de chamar uns aos outros de irmãos. Então, a gente tem essa convivência maravilhosa. Um dos nossos parceiros, né, nesse diálogo, parceiro de todo mundo que trabalha com diálogo interreligioso em São Paulo, o cônego José Bison, que eu carinhosamente chamo de avô, né, e ele me chama de neto, então a gente tem uma relação tão próxima. E mais do que isso, além disso, na verdade, não mais que mais, além disso, os frutos que eu tenho colhido cada vez mais é a compreensão que eu tenho tido na sociedade em si, né? A gente vê que, sim, nas redes sociais, nas mídias, tem uma representação diferente do Islã, mas através desses trabalhos que a gente vem desenvolvendo juntos, né, a gente consegue ver que a sociedade não leva todo aquele arcabouço midiático dado como certo, né? Consegue refletir, pesquisar, conhecer e tentar conhecer cada vez mais. Então, o diálogo interreligioso é o que faz com que a gente possa superar a barreira da ignorância e o sensacionalismo midiático dado como algo certo, né, como algo certeiro, uma certeza. Então, o diálogo tem nos ajudado a superar todas essas barreiras. Átila, nosso muito obrigado por você encontrar espaço na sua agenda para estar aqui conosco. Eu vou dizer aí que muitas perguntas ficaram aqui sem resposta, mas eu acredito que não vai faltar outra oportunidade em tê-lo aqui conosco novamente, convivendo com todos aqueles que comparecem ao nosso programa pela Rádio Boa Nova, pela TV Mundo Maior, pela internet, em busca de esclarecimentos sobre aqueles que pensam diferente de nós. Só posso expressar a minha gratidão. Eu é que agradeço imensamente pelo convite, sempre estou à disposição. As outras perguntas que sobraram é para um outro programa que a gente vai gravar ainda, né? A gente vai com certeza dar um jeito na nossa agenda e fazer. A sua agenda é muito intensa, a minha agenda é um pouco intensa, então a gente consegue, mas para esse tipo de propósito a gente consegue dar um jeito. Então, eu agradeço sempre essa abertura de nos receber aqui, os irmãos que trabalham com diálogo interreligioso, e me ponho à disposição. Irmão Átila Kuss, leve aos nossos companheiros da sua comunidade as saudações respeitosas, carinhosas do nosso pessoal aqui da Fundação Espírita André Luiz, a nossa gratidão. O programa Conviver fica por aqui. Eu sou paz, eu sou luz, eu sou saúde. Até o próximo programa, se Deus assim o permitir. Até lá. Você acompanhou programa Conviver.